Seja sempre muito, muito bem-vindo. Este é um mês de proclamação, este é um mês de consagração. Semana passada consagramos nossas vidas e hoje queremos consagrar nossas famílias. A palavra de Deus diz em Provérbios 16:3: consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Palavra de sabedoria, palavra do Senhor para a sua vida. Então consagre tudo que você faz, tudo que você tem, e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou tem alguém que está fazendo planos para dar certo, para dar errado. Não, planejei um negócio aí que vai estropiar tudo. Não, a gente faz plano para dar certo. E a palavra está dizendo, consagre ao Senhor, e os seus planos serão bem-sucedidos. Glória a Deus. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, você tem a Bíblia em papel, no celular, levante ela. Eu vou pedir para você continuar sentado, porque você ficou muito tempo em pé, e nós vamos fazer essa proclamação, como a pastora começou semana passada. Nós vamos proclamar esta palavra, diante da palavra de Deus, diante da Bíblia Sagrada. Amém? Vamos fazer isso? Então diz assim: esta é a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus, viva e eficaz, ela é a verdade, nela está a constituição do reino de Deus, da qual eu faço parte. Portanto, eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo que a Bíblia diz que eu posso. Eu viverei para proclamar esta verdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, merecedor desta proclamação, te convocou para essa proclamação na sua vida, durante a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você está feliz, queridos? Nós começamos um ano novinho, você pensou nisso? Muitas coisas para fazer no ano de 2023, ano da proclamação. Sabe, algumas músicas, alguns louvores que nós vemos que são inspirados por Deus, não envelhece. E hoje foi cantado um que eu frequentava a escola dominical, ainda muito pequeno. Não parece, as crianças estranham isso, né? O pastor já foi pequeno alguma vez, já bem lá atrás, e frequentava a escola dominical, e quando chegava em casa eu não sabia o nome das músicas. Falava para minha mãe, falei: mãe, vamos colocar aquela música do gatinho, vamos comprar uma fita. Ninguém sabe o que é fita, né? Que tocava nos toca-discos, não interessa isso aí também. Qual música do gatinho? Aquela que eles cantaram aqui hoje. Então, miau. Eu lembro do miau. E quando começou a cantar hoje, eu falei: Senhor, estou aqui na sua casa, hein? Passaram-se quase 50 anos. Falei: mas quanto tempo tem que esperar o Senhor? Até que Ele volte. Sabe? Dá a impressão que já esperei demais. Ou alguns pensando isso: vou esperar esse ano, vou esperar essa década, vou ficar na igreja até eu enjoar, ou até não me quererem mais. Não, a palavra diz para nós sermos fiéis, e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Fiel até o fim. Até o fim do quê? Até o fim desse mundo, ou até o fim da sua vida, o que terminar primeiro. Como nenhum dos dois ainda acabou para mim, eu estou aqui. E seguirei cantando. E seguirei na casa do Senhor. Pastor, e quando não puder mais reunir na casa do Senhor? Que está bem provável que vai acontecer isso. A igreja não são as paredes. A igreja é quando nós nos ajuntamos para engrandecer, louvar ao Senhor. Pessoas foram curadas aqui hoje, simplesmente porque a igreja estava reunida. O poder, a graça, o favor de Deus se manifesta. Imagine se você consagra todas as coisas que você faz. Queremos consagrar a nossa família. E eu quero falar de uma família que eu acho muito, muito especial. Está lá em Gênesis capítulo 6.
a partir do verso 5. Eu vou ler o texto. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Veja que nós estamos falando de Gênesis. Olha como é que já estava essa terra. Então o Senhor se arrependeu de ter feito um homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes e os animais pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Vamos repetir esse versículo, queridos? Fala assim comigo. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Está aí o segredo. Está aí o segredo. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Será que a terra melhorou? Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revestida de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros e meio de altura. A palavra de Deus é bem específica daquilo que Deus quer e tem para nós. Faça ali um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral da arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que eu vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você estará na arca com seus filhos, sua mulher e a mulher dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que seja conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. E o versículo 22, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Esse é outro segredo. Era íntegro, justo, fiel, e obedeceu completamente. E aí por isso que nós vemos na palavra de Deus, nesse capítulo da história, uma família sensacional, uma família espetacular, uma família digna de ser imitada, uma família digna de ser copiada no seu comportamento. Sabe, queridos, nós temos, cada um de nós, com a família que nós recebemos, onde nascemos, temos desafios a ser cumpridos, temos desafios e lutas, às vezes parece que fora do normal, mas é a sua luta, é a sua família. A palavra diz que Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Então o segredo é ser uma pessoa de Deus. E aí não importa a família que você foi colocado, você está ali para ser um agente de transformação, um agente de proclamação daquilo que recebeu do Senhor. Na nossa família cometemos erros, tanto quanto quando estamos crescendo, depois tanto quanto quando nós casamos e formamos uma nova família, porque esse é o ciclo da vida. Você cresce numa família, se junta com outra pessoa que cresceu em outra família e forma uma nova família.
e princípios valem para todas as famílias sobre a terra, para todas as nações, para todas as culturas. Esta palavra da qual estamos proclamando, ela pode transformar qualquer família em qualquer canto desta terra. Você crê nisso? Você precisa de uma transformação na sua família? Pastor, você está falando porque você não conhece minha família. Parece que quando o nosso é no nosso quintal a coisa é pior. Parece que para os nossos não tem jeito. Eu já ouvi isso. Muito bom esse princípio, legal isso aí, pastor, mas com meu marido isso aí não serve não. Isso é só para gente normal. Já escutou isso alguma vez? Com gente normal isso aí talvez funcione, mas com aquele cara lá, com essa mulher, pastor, não. O diabo vem aqui para fazer treinamento com ela, de coisas que ela faz, que ela fala. Estou falando de gente, queridos, que nem faz parte dessa igreja, claro, né? No meu gabinete só vem gente de outras igrejas. É desse jeito. Sabe, nós temos esse desafio de sermos e nos tornarmos melhores a cada dia, a cada instante. Então, aquilo que é um erro às vezes, que nós consideramos erro, precisa nos ensinar alguma coisa. Erro precisa ensinar-nos alguma coisa para se tornar valioso, senão se torna ciclo vicioso de erros que vão fazendo com que nós vamos nos distanciando daquilo que Deus quer. Você já ouviu esse termo? Que experiência custa caro? Já ouviu alguém dizer isso? Experiência custa caro. Por quê? Porque quando você aprende com a experiência, e se aprende, é que aquilo custou muito, às vezes financeiramente, emocionalmente, um desgaste tremendo, mas quando aprendemos é ótimo. E aí a pergunta que eu e você deveríamos fazer é: o que Noé disse? O que Noé falou? O que Noé usou de argumento para convencer uma família a entrar num projeto como esse? Ele, o cabeça da família. Deus chega e fala assim: estou insatisfeito com essa humanidade, com essa geração aí que você está vendo, mas viu em Noé um homem justo, um homem íntegro. Aí o próprio Deus chega para ele e fala assim: vou acabar com isso aí tudo, mas você e sua família têm esse projeto. Aí a Bíblia não diz que Noé sentou para conversar com os filhos. Agora você pode imaginar, você que costuma falar com seus filhos, para convencer eles de que você vai entrar num projeto, que vão dar risada de você durante 100 anos. Eles não sabiam quanto tempo ia durar essa obra que o Senhor pediu, mas durou 100 anos, a Bíblia mostra. Teve árvores que eles tiveram que plantar, esperar crescer, cortar, para depois colocar na arca. Provavelmente isso aconteceu, porque também ele não tinha esses recursos. Noé era agricultor e recebe, de repente, uma indústria naval. Vai construir um barco, uma arca, algo que ele nunca tinha visto. E outra, queridos, num lugar que não chovia. A Bíblia fala que a terra era molhada, era cultivada, mas subia um vapor da terra. Não caía chuva, eles não conheciam nessa época, nessa região, chuva igual nós conhecemos. E quando dá uma chuva um pouco mais forte, está tendo um dilúvio lá fora, a gente já fala, né? Nem sabe, nem tem ideia do que é um dilúvio. Então Deus estava muito triste, e Ele queria acabar com tudo, e resolveu poupar Noé e sua família. E Noé é essa pessoa de fé, essa pessoa de caráter, que temia ao Senhor. O que ele disse? O que ele disse para a sua família? Para convencer. Você imagina os filhos e as noras. O que um casal quer logo que se casa naquela época? Gerar mais filhos. E aí a ordem é: enquanto não acabar a obra, nada de gerar filhos. E não sei se vocês sabem, naquele tempo não tinha camisinha, tabelinha, nenhum tipo de anticoncepcional. Então a proposta era trabalhar, trabalhar, trabalhar.
Trabalhar até terminar a arca, até terminar esse grande barco. E o povo ia lá dar risada do negócio, escarnecia do Noé, aquele que era justo diante de Deus, aquele que era íntegro, um homem de fé, de repente virou chacota da sua geração, daquele povo. Sabe, queridos, tudo isso nós precisamos estar dispostos a enfrentar para fazer a vontade de Deus. Tudo isso nós precisamos ter essa convicção de que é o que Deus quer para a nossa vida, para a nossa família. Por isso que consagramos nossa vida todos os anos, refazemos essa aliança, consagramos a nossa família, porque nós precisamos perguntar: Deus, o que o Senhor tem para 2023 para a nossa família? O que nós precisamos fazer, produzir e estar debaixo da tua vontade? Que a palavra de Deus diz que esse é o melhor lugar para se estar, no centro da vontade de Deus, e com todos aqueles que nós amamos. Sabe, queridos, nós queremos isso na nossa vida, nós queremos essa consagração, mas muitas vezes, fazer essa vontade, fazer a vontade de Deus e não a nossa. Eu estava falando, há quase 50 anos eu frequento a igreja, desde de criança. Muitas vezes fui obrigado pela minha mãe. Falou assim: enquanto você morar aqui, você vai para a igreja. Quando você crescer, você vai para onde você quiser. E eu fui nessa, né? Pensando que quando eu fizesse 18 anos, eu cresci rápido. Quando eu for de maior, eu vou poder fazer o que eu quiser. Mas daí a palavra já estava lá. E aí minha mãe se apegou naquela instrução que o Senhor dá: ensine a criança o caminho que deve andar, e quando for velho não vai se desviar. E se desviar é sabendo que vai colher, que vai acontecer. Então, se você estiver disposto a enfrentar as custas de sair da casa de Deus, Ele não impede, fica à vontade. Sabe, tem gente que ameaça Deus: se não acontecer tal coisa, eu não venho mais. O problema é que Deus sem a gente continua sendo Deus, e nós sem Ele, o diabo faz festa. E aí você fala assim: eu não sou ninguém. Ele fala: é verdade. Ele concorda, porque sem Deus nós não podemos fazer nada, e realmente não somos nada nem ninguém. Por isso Ele fez um plano perfeito. E o que Noé disse para a sua esposa? O que Noé falou para os seus filhos, para as suas noras? Sabe, semana passada eu fiz esse desafio: traga todos da família. Quem conseguiu trazer? Todo mundo da família. Que desculpas você recebeu dos familiares, se você convidou? Caramba, pastor, não consegui trazer nem para uma celebração. Imagine se Deus manda eu fazer uma arca, ou uma coisa ridícula para esse tempo, né? Um iPhone que vai para a lua, sei lá. Alguma coisa impossível, porque Noé estava fazendo um negócio que era loucura. Era loucura para a época. Aí quando começou a chover, aí o dilúvio dele. Aí quando começou a vir o perigo mesmo, e aconteceu o que aconteceu, 40 dias, 40 noites chovendo, a terra se encheu, ninguém tinha mais para onde ir, para onde se apegar. A arca estava selada, o próprio Deus selou por fora, para ninguém entrar. E sabe, Noé recebeu esse grande desafio, e ele não ficou questionando sobre o material, sobre como ia ser, sobre os trabalhadores, os recursos. E é assim que acontece, muitas das vezes Deus nos dá um desafio como família. Deus nos dá desafios como família, e você faz a conta: mas eu não tenho recurso para isso, eu não posso sustentar todo mundo assim, eu não posso fazer tal coisa. Deus tem grandes coisas para a sua família, mas Ele também é o dono do ouro e da prata, e Ele é que retém e detém os recursos, é Ele que capacita para realizar aquilo que Ele vai te chamar para fazer. O que precisa da nossa parte? Ter fé, acreditar, dar um passo na direção.
Deus é que financia esse projeto chamado família. Sabe, nós somos centro de integração da família. Ceifa significa isso. E tantas coisas já aconteceram para que não existisse mais esse ministério. Muitas coisas. Esse ano nós estamos no ano que vamos completar 30 anos de Ceifa. Pastor, você não falou que está indo na igreja há mais de 50 anos? Já antes da Ceifa a gente ia. Antes do Timóteo nascer a gente já ia. É assim. Deus tem sustentado. Isso prova de que Deus traz os recursos. Isso prova de que Deus tem a intenção de manter, de cuidar, de transformar, de começar de novo, se for preciso, com a sua família. Ele precisa de um que diga assim. Pastor, realmente eu conheço muita gente que já saiu daqui. Também tem muita gente que já saiu daqui e abriu outros ministérios. Tem muita gente que já cresceu nesse ministério, já multiplicou de novo. A obra é dele, ele leva para onde ele quiser, o Espírito sopra e depois você diz sim, não interessa para onde você vai. A Bíblia diz, nós cantamos, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Ah, mas eu quero viver lá não sei aonde. Eu falei, vai lá tentar. Pastor, já está dizendo que uma vez vindo para Cristo não se sai mais? Essa é a intenção dele. Quando o seu sim tem que ser sim. Amém, queridos? Eu dizer sim para Deus, mas se você olhar antes de dizer assim, mas não tem recurso, mas não tem horário, mas não tem paciência, mas não tem o tempo. Uau! Sabe, nos tempos de Noé, os dias tinham 24 horas também. Com menos luz, porque não tinha luz elétrica. Então o sol estava para nascer, bora cortar lenha, bora passar piche. Imagina a rotina. E que esses bichos, o texto está dizendo, para ele ir atrás e pegar um de cada espécie. A gente vê esses desenhos, né? Em quadros, a girafa, o elefante, o hipopótamo. Eu creio que eles não foram tudo adulto para a arca. Se Noé foi esperto, levava um filhotinho de cada um. Você imagina, levar um leão adulto e uma leoa, e como é que ia fazer com a girafa, com a zebra, com aquilo que era a comida deles? Ia dar a maior briga dentro dessa arca. Então leva tudo filhotinho é mais fácil de comandar. Penso eu que foi assim, a Bíblia também não diz. Mas a Bíblia diz que o Senhor enviou aqueles que deviam ser cuidados, aqueles que deviam ser salvos. Noé olhou para Deus e não para a dificuldade. Ele olhou para Deus e não para os recursos ou falta deles. Sabe? Mas assim, e se eu recebesse tudo certinho, tudo bonitinho? Você corre o risco de também não dar certo. E a gente vê isso acontecendo também. Nós temos uma geração que recebeu tudo de bandeja, porque os pais nunca trabalharam tanto para dar as coisas para os filhos. Então a família devia estar super, power, mega feliz. Mas não estão. Não é verdade? Por quê? Porque a gente vê isso na vida de Adão. Adão recebeu um paraíso. E veio uma desgraça tremenda sobre a família. Um irmão matou o outro, eles pecaram, foram expulsos. Aconteceu tanta coisa naquele paraíso. Enquanto que Noé, se você pensar, passou por todo o ridículo, a história você conhece, mas o dilúvio veio, a família foi salva. E quando as águas baixaram, é só você ver a imagem de qualquer tsunami que já aconteceu aí, para você ter uma ideia do que Noé encontrou. As águas baixaram. Vocês acham que as árvores estavam tudo bonitinho, em pezinha, cheio de frutinha? Não, ele pegou um tsunami para administrar com a família. Então, nós temos, na nossa época, nos nossos dias, chamado hoje, as dificuldades, aquilo que nós precisamos enfrentar. E qual é o nosso desafio hoje? Manter a nossa família na presença e na vontade do Senhor. Por isso, se estamos brigando pela família, vamos fazer o que a palavra diz: consagre ao Senhor tudo que você está fazendo, consagre ao Senhor a sua família. E depois você pode até cobrar eles, falar: não foi isso que nós acertamos naquele dia. Nós fizemos uma consagração diante de Deus,
Não foi brincadeira, foi diante do Criador do universo, daquele que te deu a vida, daquele que pode te levar à vida, daquele que pode transformar a sua vida. Sabe, às vezes nós ficamos tristes e passamos muito por isso nos últimos dias, porque Deus levou algum dos nossos, levou gente importante para nós. No Covid foi a mesma coisa, durante o Covid foi terrível, sabe, e um medo veio sobre nós. E se eu tiver que partir? Se você tem convicção de para onde você vai, você sabe que essa partida é só até breve, é só uma promoção da parte do Senhor. Mas quando os nossos estão indo, e Deus não se move pelo nosso sentimento, porque senão ninguém morria, mas quando os nossos estão indo, a gente começa às vezes questionar Deus. Fala, será que não está valendo a pena te servir? Será que eu estou pagando por algo que eu fiz, que eu desobedeci, que eu não levei Deus a sério? Será que eu não estou sendo santo, crente o suficiente? Será que Deus está bravo, está me castigando? Sabe, queridos, a gente às vezes fala, onde é que estava Deus quando isso aconteceu? Com minha mãe, com meu pai, com meu marido, com meu filho, que deve ser a dor pior que tem. E só Deus para entender isso, porque mataram o filho dele aqui na terra. E um filho que nunca pecou, e um filho amado, um filho que dava prazer. Foi isso que aconteceu com o Filho de Deus. Aí você pode dizer, e onde estava Deus quando isso aconteceu? A melhor resposta que eu posso te dar, queridos, Ele está no mesmo lugar, sentado no seu trono, quando fizeram a mesma coisa com o filho dele. A palavra diz, mas que agradou quando Jesus foi esmagado na cruz, que Deus se agradou. Ele não se agradou pelo que estava sendo feito, mas pelo resultado. Porque por aquela morte, você, hoje, nós podemos chamar Deus de Pai. É só por aquela morte de Jesus. E sabe, queridos, o segredo muito valioso para nós termos a nossa família aos pés do Senhor, com a convicção de que fazer a vontade do Senhor e estar na casa do Senhor, seguindo os princípios de Deus, é o melhor lugar, é você definir uma visão para a sua família. Nós temos uma visão, missão, propósito, identidade como igreja, mas da sua família, e eu trouxe aqui a visão da família Araújo, da nossa família, para você entender. Nós escrevemos isso há algum tempo, eu e a pastora, e nossos filhos carregam isso para onde eles forem. Somos uma família sacerdotal comprometida com o Evangelho, chamado para discipular famílias e transformar gerações, expandindo o reino de Deus sobre a terra. Romanos 8:38, o versículo que o Senhor nos deu. Porque bem estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o porvir, nem o poder nem o poder, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Foi isso que Deus nos deu como família. Pastor, mas isso está na Bíblia. Tome posse e pegue para você. Eu não tenho ideia de fazer isso. Copia de alguém que você acha muito legal, sabe? E consagrar a família. O segredo de Noé estava na família. É muito claro isso. Seu bisavô era Enoque. Quem foi Enoque? Enoque andava com Deus, a Bíblia diz. E a morte não foi digna de pegá-lo. Então ele foi arrebatado. Deus levou para o céu. E quem era o avô de Noé? Um homem chamado Matusalém, o cara que mais viveu sobre a terra. 969 anos. Na Bíblia cronológica você vai ver que Matusalém morreu no ano do dilúvio. Não dá para dizer que ele morreu no dilúvio, é bem provável que não. Mas ele morreu no ano que aconteceu o dilúvio. Ele viveu 969 anos. E o pai dele profetizou que ele seria um homem grande. Noé seria um grande homem. Então ele tinha promessas da sua geração, mas para aqueles que conviviam com ele, estava passando por ridículo.
Aí você pode dizer: ah, pastor, então o problema está aí. Eu não tenho ninguém que seja referência, nem antes, nem depois, nem na minha família. Aliás, já é um milagre eu estar vindo na igreja, que você não tem ideia. É verdade, você é o milagre do Senhor. Você é o milagre de Deus. Deus pode começar em você. Sabe? Não tema nada de falta da sua família. Não tema falta de recursos. Não tema falta de sabedoria, falta de paciência, falta de paciência é o nome mesmo. O que a gente precisa temer na nossa família é a ausência de Deus. Se Deus está lá, tudo acontece, tudo vai se alinhar. E sabe, a gente poderia falar horas aqui sobre as coisas que estão erradas na nossa família, sobre as coisas que na família acontecem, que causa dor, que nos freia, que nos para. Mas nós precisamos aprender como família a ter nossa celebração, nosso culto doméstico, nosso devocional, nosso momento de oração, nosso momento juntos como família. Isso é uma prática de preferência diária, porque não existe vitória ou conquista que vale a pena. Não existe vitória ou conquista que vale a pena se houver fracasso na nossa família. Porque quando tudo dá errado, você vai correr para onde? Para a família. Não vai para outro lugar. Então, Gênesis, lá no começo, já mostra que a terra estava um caos. E Noé, que era um homem justo e íntegro, trouxe a sua família, mesmo numa época que ninguém acreditava. Salvou a sua família com um propósito. Convenceu a família. Porque provavelmente, como ele era íntegro, o que ele falava que ia acontecer, acontecia. Eu imagino que durante a construção, várias vezes, ele teve que alinhar os meninos, alinhar as noras, alinhar os filhos e as noras, para continuar, para dizer que valia a pena. Ó, tudo isso vai acabar. Ah, mas a gente não tem recurso. Depois que isso acabar, toda a terra será nossa. Era um dono do mundo, já pensou nisso? Pastor, mas se enfrentarmos isso, vão falar da gente. E aí, onde é que ficaram essas manchetes? Onde é que ficaram os Instagram da época, o WhatsApp, tudo que falaram de Noé? Acabou. Simplesmente não existia mais. Começaram com eles de novo. Essa era a ideia de Deus, começar de novo, e novamente, e diferente. Sabe, as coisas com Deus é quase que matemático. Se você fizer errado, o resultado vai ser errado. Mas se você aprende os princípios, coloca em prática, começa a mudar. Mas daí a gente começa a fazer, e dali a pouco entra a nossa vontade, em algum momento. Entra o nosso querer. Ou a gente tenta agradar outro que não seja Deus, dentro da família. Aí o negócio dá errado. É impressionante como dá errado. Então, essa família desafiadora, espetacular, inspiradora. Eu quero desafiar você a ler Gênesis capítulo 5 e 6, entender toda a história. E eu quero orar pela sua família. Agora. Se você não está perto, procure seus familiares agora e fiquem perto uns dos outros. Você que é o chefe da família, junte todo mundo. Ah, pastor, as crianças estão lá em cima. Se as crianças estiverem liberadas, já tragam elas também. Senão, profeticamente, você vai orar. E eu quero liberar essa bênção. Nós vamos consagrar. Essa palavra de consagração é muito importante. E eu quero liberar a palavra de bênção, de conquista da sua família, seus familiares, todos, para a nossa família ser um pedacinho do céu aqui na terra. Por que a família ser um pedacinho do céu? Porque a família de Deus tem Deus Pai, tem o Deus Filho, que é Jesus, e tem o Deus que é o Espírito Santo, que está dentro de nós, que faz o papel de mãe, que consola, que repreende, que ensina. Então a família de Deus está completa. E se eles atuando na nossa família, nada do que você projetar e intentar vai dar errado. Nada do que a família intentar
e projetar, pode dar errado. A unidade, a união da família, às vezes até para coisas erradas, ela prospera. Vê as famílias que se metem com máfia. Não é interessante como uma proteção? Vê famílias de culturas que prezam pela família. Esse fulano aqui não gosta de trabalhar, ele é meio vagabundo. Mas a família defende, é o nosso vagabundo, não mexe nele não. Nós vamos repreender ele. Você de fora não. Sabe, não é legal isso? Agora quando você mesmo ataca a família, aí o negócio é difícil dar certo. Quando alguém falar que tem alguém na sua família que é fofoqueiro, você fala assim, não, ele é comunicativo. Ele tem um grande chamado, ministério. E se fala demais, claro, vai ser pregador do evangelho, tem que falar. Não, mas ele não gosta de trabalhar, porque ele medita demais, ele pensa muito no que Deus está fazendo. Sabe, quem tem problemas e gente que é errada na família são os outros. Essa é uma proteção da família. É assim com tudo que você tem. Por isso a palavra diz, consagre tudo que você tem, e seus planos serão bem-sucedidos. Se você costuma falar mal das suas coisas, como é que Deus vai abençoar, se nem você não abençoa? Falar mal às vezes é amaldiçoar. Abençoar é falar bem. Amém? Então abençoar. Tem criança na sua família que não consegue aprender, ou tem dificuldade, ou tem dificuldade de obedecer, ou tem dificuldade de entender o que você está falando. Precisa se esforçar mais até que ele entenda. Amém? Vamos orar? Muito bem. Lança uma palavra profética sobre a sua família. Fala, você é uma bênção na minha vida. Isso. Fala, sem você eu nem teria família. Sem você eu seria incompleto. Sem vocês eu não teria casa. Eu não teria um lar. Sem você minha vida ia ser triste. Sem você eu não ia ter solução para problemas que eu nem teria se não tivesse você. Olha que benção. Esse casamento é isso, né, queridos? Você precisa orar por problemas que você não teria se não tivesse casado. Mas você seria o que se não tivesse casado? Se não tivesse pai, mãe, se não tivesse alguém que te ama. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse tempo e queremos consagrar nossa família, Senhor. Apresentamos, Senhor, nossa família diante do Senhor. Apresentamos, Senhor, a vida do Samuel, da Genoveva, Marcos Vinícius, da Laís, do Rubem, da Ana, Senhor, que está querendo entrar para a família. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles. Apresente o nome dos seus familiares, queridos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que eles são bênçãos na minha vida. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes eles foram motivos de eu levantar cedo e trabalhar e de trazer os recursos para casa, cumprir a tua vontade, o teu chamado, por conta da vida deles, Pai. Obrigado que eles são inspiração. Obrigado, Senhor, porque eles trazem alegria, eles trazem, Senhor, contentamento, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eles trazem esperança num futuro, Pai, onde nós temos que dar continuidade naquilo que o Senhor começou na nossa vida. Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra em nossa vida é fiel, é justo, é suficiente, Senhor, para concluir essa obra, para terminar essa obra. Por isso, Pai, eu abençoo a minha família, eu abençoo todas as famílias aqui reunidas, Senhor, as famílias que estão nos assistindo, eu abençoo, Senhor, as famílias do Brasil, eu abençoo, Senhor, todas as famílias que acessarem esta palavra, Senhor, e como foi na vida de Noé, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria
para levar nossas famílias a concluir a obra que o Senhor começou, a obra que o Senhor indicou, o chamado que o Senhor deu para nossas famílias. Que não haja falta de nada, Senhor, que tenha recursos em abundância para cumprir o teu propósito. Pai, em nome de Jesus, aqueles que já perderam familiares, Senhor, como é o caso da Luana que está conosco hoje, Senhor, traga um consolo sobrenatural. O seu Espírito Santo é que nos consola, Senhor. Teu Espírito Santo é que traz vida e vivifica toda a tua palavra dentro de nós. Por isso, traga, Senhor, sobre a vida da tua filha, traga sobre nós, Senhor, esse consolo e essa esperança viva de que estamos no caminho e que um dia encontraremos aqueles que nós amamos. Pai, em nome de Jesus, eles simplesmente foram primeiro, Senhor, e nós temos a esperança de encontrá-los. Por isso, Senhor, traga o consolo, traga para nós, Senhor, e sobre nós vida e vida com abundância, para continuarmos exercendo e cumprindo o teu chamado, tua obra, tua vontade, os teus desígnios, Senhor, os teus princípios, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos nossa família diante da tua palavra, que diz para levar e colocar tudo diante do Senhor, e os nossos planos serão bem-sucedidos, teremos sucesso, Senhor, e nesse sucesso, Senhor, que o Senhor derrame sobre as famílias saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, saúde relacional, Pai, saúde financeira, para que os propósitos sejam cumpridos com alegria e não haja desistência, não haja, Senhor, dissabor. Em Pai, em nome de Jesus, que haja um contentamento, uma disposição, um vigor ao cumprir as tuas palavras, a tua promessa na nossa família. Que o Senhor desperte, Senhor, os sacerdotes, que, Pai, que o Senhor dê sabedoria às ajudadoras, que tenham, Senhor, filhos que sejam obedientes a seus pais, e todos sejam obedientes à tua palavra. Nós consagramos, apresentamos, proclamamos a tua bênção sobre as famílias, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo do Senhor. Se você concorda, diga comigo: amém, amém, amém. Glória a Deus.